Olá pessoal, mais uma aula de Química com a professora Fanny e o tema hoje é titulação. Continuando a nossa sequência de estequiometria, tá? O tema hoje é titulação. A titulação é uma técnica laboratorial utilizada para determinar a quantidade de matéria de uma amostra desconhecida. Então, eu tenho aqui uma solução no meu laboratório, que eu sei de que é. É uma solução de soda cáustica, hidróxido de sódio, mas eu não sei a concentração dela. E eu precisava saber, para fazer uma reação química importante, que eu precisava conhecer a concentração dessa solução. O que eu faço? Eu vou retirar uma amostra, 5 ml, 10 ml dessa concentração, para que a partir dessa concentração, dessa amostrinha, eu possa determinar qual é a concentração mols por litro que tem aqui lá dentro daquele frasco. Para isso eu vou usar, já que eu tenho uma base aqui, eu vou usar um ácido, tá bom? E vou tentar neutralizar essa base, a partir daí eu vou conhecer a concentração dela. Como assim? Então vamos entender. Para uma informação importante, é bom saber que a titulação também é chamada de análise química quantitativa. Tá bom? Então vamos continuar a nossa aula. Para fazer a titulação, eu uso algumas vidrarias do meu laboratório. E é importante saber disso, porque os vestibulares trazem os exercícios ou com esse esquema de titulação, os vestibulares do Enem, ou então citando as vidrarias. Então é importante eu saber onde cada uma vai estar localizada. Então vamos entender. Para fazer a titulação, que é uma mistura de soluções que vão reagir, eu vou usar um suporte universal, que é uma haste metálica, tá bom? Com uma base, onde nessa haste metálica eu consigo encaixar o que eu chamo de garra metálica, que é um suporte que ele é ajustável, tá bom? Que vai prender uma vidraria chamada bureta. A bureta é um tubo fininho, graduado, ou seja, que tem marcações de volume. A bureta é interessante porque a marcação dela é de cabeça para baixo, do que a gente está acostumado. As outras vidrarias que tem graduação, o zero é aqui embaixo, vai subindo, 0, 5, 10, 15, 20 ml, 50 ml. A bureta, o zero é lá em cima. E a maior capacidade dela, então, que no caso aqui da minha bureta, 50 ml, vai estar aqui embaixo, tá bom? Por que isso? Porque eu vou precisar olhar a quantidade de líquido que foi despejado da bureta. Então, eu vejo exatamente que do 0 até o 20, despejou-se 20. Do 0 até o 15, despejou-se 15 ml, tá bom? Então, é bem interessante. Então, vamos continuar. A bureta é essa vidraria aqui, então, que tem uma torneirinha, um registro aqui para prender e abrir de pouquinho em pouquinho, fechar no momento que eu preciso. O Erlenmeyer é essa vidraria também graduada, que tem um pescocinho. O pescocinho, o uso do Erlenmeyer aqui, é bem interessante dizer que a titulação precisa ser feita sob constante agitação. Ou eu tenho um maquinário que eu coloco aqui debaixo e ligo ele na tomada e ele gira o Erlenmeyer o tempo inteiro enquanto a titulação estiver acontecendo, ou se eu não tenho, eu posso pegar o Erlenmeyer, porque ele também tem esse pescocinho, pegar e ficar fazendo agitação enquanto tá pingando a substância aqui, tá bom? Tem que ser sob constante agitação. Por isso que a gente usa esse Erlenmeyer, que ele é próprio para isso. Ele tem esse pescocinho para eu segurar, tá? É anatômico. O Erlenmeyer, então, fica embaixo, a bureta em cima. Por que é importante saber? Porque na bureta eu vou sempre colocar a solução que eu conheço a concentração. E no Erlenmeyer eu vou sempre colocar a concentração, a solução da concentração que eu não conheço. Então, lembra que eu falei que tinha uma solução no meu laboratório, que eu não conhecia a concentração dela que eu queria saber? Eu vou pegar uma amostra, uma alíquota e vou colocar aqui. Então, por exemplo, aqui 15 ml, tá bom? Só uma amostrinha para eu poder saber. A mesma concentração que eu achar aqui, mol por litro, é a que vai ter lá. Aqui também eu vou colocar um volume, determinado volume, de uma concentração que eu conheço. A essa concentração eu dou o nome de titulante, a concentração desconhecida eu dou o nome de titulado. Nesse caso aqui, é importante dizer que, vamos supor que eu coloquei um ácido aqui em cima e uma base aqui embaixo. Eu pego um indicador de base, no caso aqui eu usei a fenolftaleína, que é um indicador de bases, onde ela colore de rosa as bases. Então, ó, tá rosinha porque o que tá aqui dentro é básico. Isso eu sei, eu não sei é a concentração, tá bom? Agora imagina comigo, eu vou abrir o registro e vou gotejar o ácido aqui. Você concorda comigo que eu tenho muita base e zero ácido aqui dentro? Quando for gotejando o ácido, o que vai acontecer? Um pouquinho de ácido
mais um pouquinho de ácido, mais um pouquinho de ácido, mais um pouquinho de ácido. Vai chegar um momento em que eles vão, a concentração, não estou falando de volume, a concentração de ácido e base vai ficar equiparada, vai ficar igual. A concentração de H+ liberado por esse ácido vai ser igual à concentração de OH- liberado por essa base. Lembra das funções inorgânicas, onde a Arrhenius diz que ácidos são substâncias que liberam H+ em meio aquoso e bases são substâncias que liberam OH- em meio aquoso. É bom dar uma olhada em funções inorgânicas se não está lembrando, tá bom? Mas no momento que eles equipararem, você concorda comigo que deixa de ser rosa? Deixa de ser rosa, porque o rosa é indicador da base, indica colores de rosa às bases. Se está equiparado, não é nem ácido nem base, é neutro, a cor rosa desaparece. Eu chamo esse momento onde a cor muda de ponto de viragem, tá bom? Momentinho para o print. Coisinha importante para vocês saberem. O ponto de viragem é o ponto onde acontecerá a neutralização dessa substância, tá bom? A quantidade de H+ despejada vai ser igual à quantidade de OH- que já existia lá dentro. Equiparou, neutralizou. Muda de cor, deixa de apresentar a cor rosa, porque a fenolftaleína era um indicador de base, lá dentro não tem mais uma base. E o pH muda. Vamos lembrar da escalinha de pH? O pH vai de 0 até 14, onde o 7, que é o meio neutro. De 0 a 7 eu tenho substâncias ácidas e de 7 a 14 eu tenho substâncias básicas. Então, o pH ali dentro, que era uma substância básica, estava entre 7 e 14. À medida que eu vou despejando ácido, eu vou neutralizando, o pH agora vai estar 7. Se eu pingar uma gota a mais depois que deu ponto de viragem, eu vou ter um pH ácido, tá bom? Ponto de viragem é o momento exato onde muda de cor e o pH é neutralizado. O pH muda, a neutralização acontece. Tudo bem? Vamos imaginar agora um exemplo de como que os vestibulares e Enem cobram. Eles podem trazer o esqueminha desenhado ou eles podem simplesmente trazer o enunciado com dados, onde você vai imaginar esse esquema, tá bom? E aí você vai então anotar os dados desse exercício. Imagina que o exercício diga: imagine que uma solução de ácido clorídrico foi usada para neutralizar, para titular uma solução desconhecida de hidróxido de sódio. Pegou-se 20 ml de ácido clorídrico de concentração 0,1 mol por litro para titular essa solução, essa alíquota de 10 ml. Então, eu venho e anoto todos os dados. O meu titulante, que é quem está na bureta, é o ácido clorídrico. Ele falou que tem um volume de 20 ml, com uma concentração 0,1 mol por litro. O meu titulado, que é quem eu não conheço, tem um volume de 10 ml aqui dentro e eu não sei a concentração, tá vendo? São só esses dados e é só regra de 3 que eu faço, então é bem facinho. Então, ele vai me dar esses dados, o volume desse, a concentração desse. O volume desse não vai me dar a concentração, mas eu vou achar. Lembrando que no ponto de viragem, a concentração dos dois vai ser igual. Então, vou deixar esse aqui. Vamos imaginar isso de uma forma bem didática para eu entender. Rapidinho aqui, antes de começar a resolver esse exercício. Vou ajudar vocês. Imagine que eu tenho aqui, ó, um Erlenmeyer gigantão, tá vendo? Com uma base aqui dentro, que eu joguei um indicador para mostrar rosinha, que é a base mesmo que tá aqui dentro. Tudo bem? E se é uma base, se tá no Erlenmeyer, aliás, é totalmente desconhecida. A única coisa que eu sei é que ela libera hidroxilas em meio aquoso, mas eu não sei a quantidade dessas hidroxilas que eu libero. Eu vou pegar, então, a minha bureta, vou colocar um volume conhecido, aqui no caso 20 ml, de uma solução de um ácida, que eu conheça a concentração. Então, aqui no caso eu usei, vamos supor que cada quadradinho desse representa 1 mol. Então, eu usei uma concentração aqui, ó, 4 mols por litro, tá bom? Vou abrir o registro e vai começar a gotejar aqui dentro. Cada vez que cair uma gota, vamos imaginar que está caindo um H+. Quando esse H+ juntar com esse OH-, eu vou neutralizar, eu vou formar uma água. Caiu o H+, juntou com o H-, água. Tá ficando cada vez menos básico aqui e cada vez mais neutro.
tá bom? Isso aqui tá aqui dentro. Tá caindo mais uma gota. O que vai acontecer aqui agora? Tá básico aqui? Não. Vai acontecer, vai perdendo rosa, vai perdendo rosa, vai perdendo rosa. A próxima gota que eu colocar, muda de cor. Porque agora eu tenho meio ácido e não meio básico mais. Eu não tenho uma concentração maior de OH-, agora eu tenho uma concentração maior de H+, porque esses aqui foram neutralizados. Então, isso é o ponto de viragem. O momento exato que muda de cor, porque mudou o pH. Antes eu tinha um pH só básico e agora eu tenho um pH ácido, tá bom? Vamos fazer isso no laboratório quando voltarmos da nossa quarentena, tá bom? Do nosso isolamento social. Continuando, então eu tinha esse exercício aqui, que me deu lá então, ó, uma amostra, coloquei lá 20 ml aqui dentro da bureta de uma concentração de ácido 0,1 mol por litro. Dentro do Erlenmeyer eu coloquei 10 ml dessa solução de NaOH que eu não sei a concentração, tudo bem. Vamos imaginar isso de uma forma de reações químicas. Como que isso vai estar acontecendo aqui, na reação? Então acompanhe comigo. Eu tenho o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, e o ácido clorídrico, né, que é o nosso famoso ácido muriático. Toda vez que eu faço uma reação de base ácida, eu tenho uma reação de neutralização. O que é a reação de neutralização? É uma reação que forma para mim sal e água, tá bom? Sal e água. Como assim? Vamos acompanhar. Toda vez que eu tenho uma molécula, eu tenho parte positiva, que eu chamo de cátion, e o resto aqui dela é a parte negativa. O primeiro elemento é a parte positiva, o resto é a parte negativa. Tá bom? Numa reação de neutralização, o cátion da base une-se ao ânion do ácido. Então, positivo com negativo, esse positivo com esse negativo. Acontece uma troca de casais, tá bom? Então, eu vou formar aqui o NaCl. Esse 1 que tá aqui desce, esse 1 que tá aqui desce. No caso, 1 não precisa ser representado na molécula. E esse H+, vai unir-se a esse OH-, formando quem? H2O. 2 Hs e 1 O, água. Ótimo. A reação tá balanceada? Tá assim. Um Na, um Na. Um Cl e um Cl. 2 hidrogênios, um oxigênio. Balanceada. Então, você concorda comigo que eu precisei de 1 mol desse para neutralizar 1 mol desse. Isso vai ser bem importante. Tá bom? Então, vamos entender o que está acontecendo aqui agora. Eu tenho uma reação de neutralização que está acontecendo no momento que eu começo a gotejar aqui o meu ácido, tá bom? Vai chegar no ponto de viragem a hora que eu paro a torneirinha. Por isso que existem tantos memes na internet falando, perdi o ponto de viragem. Quer dizer que deixou a torneira aberta e perdeu a cor. Eu tenho que fechar no momento exato que muda a cor, tá bom? E ver quantos ml foram gastos aqui em cima, tá? Então, vamos lá. Olha aqui o que está acontecendo. Aqui no meu titulante, que eu conheço, me diz que eu tenho 20 ml, 0,1 mol por litro. Então, eu tenho 0,1 mol em 1 litro de solução. Concorda? 0,1 mol por litro. Só que eu não tenho dentro daqui da minha bureta 1 litro. Eu só tenho 20 ml. Então, quantos mol será que tem aqui dentro? Porque lembra dos quadradinhos? A quantidade vai ficar igual. Então, a quantidade que eu achar aqui é a quantidade que foi usada aqui. Então, eu vou multiplicar cruzado. X vezes 1000 é 1000x. E 20 vezes 0,1 é 2. Esse 1000 que está multiplicando vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. X vai ser igual a 0,002 mol. Tá bom? Então, ó, recapitulando. Eu tenho aqui no meu exercício 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro que eu usei aqui 1000 ml, porque o outro tá em ml. O volume é 20 ml, x mol. Multiplica cruzado, faz uma regrinha de 3. Eu vou achar que dentro desse Erlenmeyer, o tanto que eu gotejei, o tanto que eu liberei aqui para dentro, foi de 0,02 mol de H+.
Lembra que nesse momento que vira a cor é o momento que eles são iguais? Então, ótimo, vou precisar dessa informação. Então, ó, quantos ml tinha de base? 10. Então, eu tinha 0,002 mol de AOH-, porque eles são iguais, eu vou usar esse valor para cá, em 10 ml. Certo? 10 ml é o tanto que eu tinha aqui dentro do meu Erlenmeyer. Mas eu quero saber a concentração em mol por litro. Então, eu vou calcular para 1 litro. X mol. Só isso. Multiplica cruzado. X vezes 10, 10x. 1000 vezes 0,02. Andar com a vírgula 3 vezes. 1, 2, 3. 2. X igual. O 10 que estava multiplicando vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. X igual a 0,2 mol dentro de 1 litro. Achei a concentração mol por litro daquele meu frasco de hidróxido de sódio que eu não tinha a menor noção. A partir de uma amostrinha pequena que eu coloquei aqui dentro da Erlenmeyer. Tá bom? Olha só, vamos lá. Printzinho. Recapitulando enquanto isso. O ponto de viragem é o ponto que as concentrações de H+ e OH- vão ficar iguais, tá bom? Eu tenho a reação de neutralização. Eu não preciso fazer tudo isso no exercício, só preciso fazer isso que eu fiz para vocês lembrarem, tá bom? Lá do ano passado, dos tipos de reações. As neutralizações são equações químicas em que uma base e um ácido são colocados juntos, eles reagem formando um sal e uma água. Sal esse que é derivado da cátion da base com o ânion do ácido e o cátion do ácido e o ânion da base, que é o H e o OH-, formam uma água, tá bom? 1 para 1, 1 para 1, igualzinho. Tudo bem? Pode ser que não seja 1 para 1, que eu precise 1 para 2, ou 2 para 1, 3 para 1. Como que vai acontecer então? Então, vamos lá, printzinho, copiar no caderno. Bom, vamos pensar num outro exercício, um outro problema. Eu posso ter, deixa eu só organizar minhas folhinhas aqui. Eu posso ter um exercício como esse aqui, ó. Vamos dar uma lidinha nesse exercício aqui, vai dar para ler bem bonitinho, pra gente poder resolver. O ponto final de uma titulação é conhecido como ponto de viragem e sua observação macroscópica é feita com a ajuda de um indicador. O esquema a seguir ilustra uma titulação em que 20 ml de uma solução de ácido sulfúrico foram neutralizados com 40 ml de uma solução 0,1 mol por litro de KOH. O que está acontecendo aqui, então? Está acontecendo o seguinte. Está acontecendo o quê? Eu estou colocando aqui dentro da minha bureta uma solução de ácido sulfúrico, de hidróxido de potássio, e estou colocando aqui dentro do meu Erlenmeyer, aqui eu coloquei KOH, tá bom? Ele me falou que tem 40 ml, e que a concentração desse KOH é 0,1 mol por litro. São os meus dados. Aqui no meu Erlenmeyer, eu sei que ele colocou ácido sulfúrico e que a concentração, eu não sei nunca do Erlenmeyer, mas eu sei que o volume utilizado foram 20 ml. Então, ó, eu tenho os dados do meu problema. Qual é a concentração do ácido sulfúrico aqui dessa amostra? Sendo que, para titular, a hora que virou, eu gastei 40 ml desse e essa solução tinha 0,1 mol por litro. Vamos lá, então. Eu peguei aqui para vocês, vou deixar aqui em cima, só para a gente precisar dos dados numéricos de novo, tá? Eu peguei aqui a reação de neutralização para a gente lembrar também como é que eu vou fazer, para saber se vai ser 1 para 1, tá bom? Aí, se for 1 para 1, é só fazer direto. Senão, eu tenho que fazer uma outra regrinha de 3 para saber como que eu vou fazer, né? Para colocar as quantidades estequiométricas. Vamos entender. Eu tenho aqui, ó, H2SO4, que é o ácido, reagindo com essa base, que é o hidróxido de potássio, vai formar o sulfato de potássio. Como assim vai formar esse sal? Pensa comigo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. O 2 que tá aqui sobe pra cá. O 1 que tá aqui em volta do SO4, porque isso aqui tudo é o ânion, sobe pro H. Ok? Positivo, negativo. 1 da hidroxila sobe, 1 do potássio sobe, que eu não preciso nem representar. Vou juntar agora
parte positiva dessa base com a parte negativa desse ácido. O 2 que está em cima da SO4 desce e forma o K2SO4, sulfato de potássio. Tá bom? Isso aqui, questãozinha lá do ano passado. Eu tenho Hs aqui com OHs aqui que vão formar águas. Tá bom? Essa reação química está balanceada? Não está balanceada. Se eu observar, tem 2 potássios aqui, só tem uma aqui. Tem 2 hidrogênios aqui, mais uma aqui, 3, aqui só tem 2. Tá bom? Então, se eu tentar balancear por tentativa e seguir aquela regrinha, que é a regrinha do macho, onde eu faço balanceamento de metais, ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio, macho, nessa ordem, facilita, tá bom? O balanceamento. Então, eu vou começar pelo metal, que é o potássio. Tem 2 metais, tem 2 potássios, eu venho e coloco um 2 aqui. Agora, também tem 2 potássios do lado dos reagentes e tem do lado dos produtos 2. Depois, eu vou para o enxofre, tem um enxofre aqui, um enxofre aqui, beleza. Vou para o hidrogênio, 2 aqui, com 2 aqui, 4. Desse lado tem que ter 4. Para ter 4, eu posso pegar 2 aqui. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. E agora falta só conferir o oxigênio. 4 mais 2, 6. 4 mais 2, 6. Balanceado. Então, repare que eu precisei de 1 ácido sulfúrico para 2 hidróxido de potássio. Então, é 1 para 2. Essa informação vai ser importante. Tá bom? Então, vamos continuar. Eu tenho aqui agora, ó, vamos lembrar, do meu titulante, aliás, a concentração que eu conheço. Eu tenho um volume de 40 ml e uma concentração conhecida, que é 0,1 mol por litro. Vou anotar aqui nessa folhinha. Se eu tenho 0,1 mol em 1 litro, em 40 ml, que é o que eu gastei na minha bureta, eu vou ter jogado dentro do Enermai quantos mols? 0,1 mol em 1 litro, 40 ml, x mol. Vou multiplicar cruzado, regrinha de 3. 1000x é igual a 40 vezes 0,1, que dá 40 vezes 0,1 dá 4. X igual, demorei, né? Fazer de cabeça muito bem. 4 dividido por 1000, deu um bug. X igual a 4 dividido por 1000, 0,004 mol. Quer dizer que dentro da Erlenmeyer foram jogados 0,04 mol de ácido sulfúrico, de hidróxido de potássio. Aliás, tá lá em cima o hidróxido de potássio. Caiu dentro do meu Erlenmeyer 0,004 mol de hidróxido de potássio que foram jogados com esses 40 ml. Ok, só que lembra que eu tenho 2 para 1? Um ácido sulfúrico para 2 hidróxido de potássio? Então vamos fazer, ó. Tem um ácido sulfúrico para 2 hidróxido de potássio. Se a quantidade de mol de hidróxido de potássio foi 0,04 mol para ácido sulfúrico, então vai ser quanto? Eu preciso fazer essa regra de 3. Naquele outro eu não fiz porque era 1 para 1, então dá na mesma. Tá bom? Então, o que vai fazer? Metadinha. Tá bom? Metadinha. Aqui, ó. É a metade. Lembra? X igual a 0,02 mol. Então, é essa quantidade que eu vou usar para o ácido sulfúrico. Não é essa exatamente, porque essa é para 2 mols. Tá bom? Porque na minha equação aqui ficou 1 para 2. Excelente. Agora, vamos lá para o meu titulado, que é a concentração que eu não conheço. Até agora eu só sei que como equiparou, teve o ponto de viragem, elas vão se equiparar. Então, eu vou ter 0,02 mols de ácido sulfúrico, né? Em, qual que é o volume do ácido sulfúrico? 20 ml. Tá bom? Os 20 ml de ácido sulfúrico que estavam aqui dentro, tem 0,02 mol de H+. Com certeza, porque elas são iguais. Se tinha 0,4 aqui para 1 mol, para 2 mol, tem 0,02 para 1 mol.
Mas eu quero saber a concentração mol por litro, ou seja, em 1 litro tem quantos mol? Tá bom? Multiplica cruzado. 20x é igual a 1000 vezes 0,2, anda 3 vezes com a vírgula, 2. X igual a, o 20 que estava multiplicando passa dividido, x é igual a 0,1 mol por litro. Então, naquele meu exercício, aqui no meu livro, que estava perguntando, calcule a concentração em mol por litro da solução problema, a concentração mol por litro da solução problema é 0,1 mol por litro, tá bom? Pode dar um printzinho aí. Então é isso, galera. Chegamos mais ao fim de mais uma aula de química. Eu sei que esse conteúdo, como envolve cálculos, é sempre um pouquinho mais difícil. Eu vou colocar uma lista de exercícios disponibilizada para vocês aí, junto com essa videoaula, lá no na nossa sala de aula, no Google Classroom. Façam as atividades, por favor. Qualquer dúvida, eu vou corrigir os exercícios depois na próxima videoaula.